vamos seguir para o finalzinho do capítulo 8, item 129. A teoria acima se pode resumir desta maneira: o espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessita para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Então, o que ele está falando aqui, né? Que segundo a teoria que estava sendo apresentada até o momento, o espírito atua sobre a matéria cósmica universal, da onde ele tira os elementos que ele necessita para poder dar a aparência de um objeto que exista no plano material. Então ele tem aqui, né, a energia, a matéria universal, e aí ele vai tirar dela o que ele precisa para formar. Então é como se tivesse ali um monte de areia e eu tirasse uma parte daquela areia para formar uma baleia de areia. E aí eu represento com a areia aquilo que existe na vida real, que é a baleia, por exemplo, né? Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo. Então, ele tem como mudar as propriedades dessa matéria, e ele consegue fazer isso de forma que ele nem se percebe. Ele não sabe que muitas vezes que ele está fazendo isso, ele só faz. O necessário. Então, é como se eu pegasse aquela areia e botasse no forno. Então, ela vira vidro. Eu sei o que faz com que a areia vire vidro, o que exatamente ocorre nas moléculas da areia para que ela se transforme em vidro, não faço ideia. Mas eu consigo fazer isso mesmo sem saber disso, porque eu sei que se eu colocar lá no forno, ela vira vidro. Claro que não... Tá, um forno bem mais difícil, enfim, né? Não é tão simples assim. Mas é essa ideia de que eu mudo a natureza da areia sem saber exatamente como eu fiz isso. Eu só sei que se eu botar ela ali, isso acontece. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Então é aquela coisa, né? O remédio e o veneno, a diferença entre eles é a dosagem. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Então, né, a química ela é muito... Tu muda meia coisa e já muda tudo. Sem mudança nenhuma das proporções. Às vezes... então ele tá dizendo aqui que não é só que nem eu falei, né? Que a quantidade faz com que seja venenoso ou não. Não, ele não mudou a proporção. Ele mudou uma coisa nas mesmas quantidades e virou veneno, né? Sem mudança nenhuma das proporções. Às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar. Concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade o efeito de reativo. Então, o espírito, quando ele lida com os elementos, ele consegue fazer essa mudança a nível atômico, digamos assim, que é muito sutil e que faz com que uma coisa mude de propriedade. 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mais inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água, por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo,
donde o efeito curativo da ação magnética é convenientemente dirigida. Udi, desce aqui, vem cá. Então, desculpa o latido do meu cachorro, é como se... Udi! Udi! Da mesma forma que o espírito consegue mudar a substância da água, e o nosso corpo é não sei quantos por cento... Ele já parou de latir! E o corpo é não sei quantos por cento água, então eu posso, através do magnetismo, mudar a substância, mudar a propriedade dessa água que está dentro do meu corpo. E assim ter efeitos curativos dentro do meu próprio corpo. Então, esse magnetismo é aquela ideia de ímã, entendeu? Então, eu consigo, através de pensamento, de ondas... Deixa eu me concentrar de novo. Então, através desse poder, assim, do pensamento, de me conectar ali com... Ai, meu cachorro me concentrou completamente. A questão é, o espírito consegue agir sobre os fluidos. O nosso corpo tem muito fluido. Então, através dessa ação, ele consegue, dentro do organismo, fazer com que haja efeito curativo, mudando ali as propriedades da matéria orgânica que tem dentro da gente. Então, se por acaso eu ingerir algo que esteja me fazendo mal, eu posso, através do magnetismo, que seria a ideia das mãos ali, do passe, agir sobre essas propriedades que estão me fazendo mal, fazendo com que elas se tornem menos agressivas ao meu organismo, mudando a composição, digamos assim, delas, de forma que elas se tornem mais amenas e eu me sinta melhor. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, porém, como se há explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria, mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma consecutiva, age sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, assim, a vontade, ela não é uma substância, ela não é nada, mas a vontade é o que move o nosso espírito a agir sobre a matéria, e aí essa matéria pode ser transformada pelo espírito de forma que ela mude de propriedade. Então, é a minha vontade que move o meu espírito, que move a composição química das coisas e façam que elas mudem e sejam transformadas. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, no caso do passe, né? Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Então, ele aqui, de uma forma bem sutil, ele acabou entrando no entendimento de como funciona o passe fluídico, que é quando a gente, através do pensamento e da vontade, utilizamos dessa força magnética para poder fazer a cura, que não é a gente, né? É o espírito com a ajuda dos espíritos, os amigos irmãos, os espíritos de luz que estão conosco, que com mais consciência eles conseguem, né, nos auxiliar nessa magnetização. E aí, daí pode sair o poder de cura. Só que, claro, a cura sempre vai depender não só da pessoa que tá fazendo o passe, mas principalmente da que tá recebendo, de querer ser curada e de ter as atitudes que façam com que cessem aquele
processo de envenenamento que ela estiver passando, seja uma doença ou qualquer coisa. Porque, como dizer, magnetismo. Então, para que possa ter esse encontro desses fluidos, não adianta eu ficar ali tirando a água com o balde se eu não tampar o buraco do esgoto da onde está vindo a água. Então, é a mesma coisa. Tá, então assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos. E aí, já finalizamos e vamos pro capítulo 9 dos lugares assombrados. É isso, fim do capítulo 8.